Oi, pessoal do 8º ano. Nossa aula de hoje será sobre Brasil e Império. Estudar o segundo reinado. Nós estudamos o primeiro reinado, estudamos o período regencial, estudamos as revoltas do período regencial e hoje nós iremos ver o segundo reinado, quando Pedro de Alcântara, que agora se torna o segundo imperador do Brasil. Então, se torna com o título de Dom Pedro II, que foi o período mais longo da história do Brasil Império, que durou de 1840 até o ano de 1889, quando Dom Pedro, em 1840, com o golpe da maioridade, se torna imperador do Brasil, e o ano de 1889, onde o Brasil vai deixar de ser uma monarquia e vai se tornar uma república. Aqui nós temos que é o governo mais longo da história do Brasil. Nós tivemos uma política interna estável no governo de Dom Pedro II, confrontos internacionais, tivemos confrontos internacionais, nós vamos ter a Guerra do Paraguai, onde nós iremos estudar separadamente. O café figurando como carro-chefe da economia, onde a economia brasileira, que tinha o maior valor, que era a produção do café. Tudo isso se deu no governo de Dom Pedro II. Política interna. No início do segundo reinado, os principais partidos trocaram seus nomes. Lembra que nós estudamos sobre os conservadores, os liberais, progressistas e regressistas? O Partido Regressista, que é o Partido Conservador, era formado por quem? Proprietários rurais, burocratas do serviço públicos e grandes comerciantes. E o Partido Progressista é o Partido Liberal. Regressista, Partido Conservador. Progressista formou o Partido Liberal. E quem formava o Partido Liberal? Profissionais liberais urbanos, proprietários rurais de áreas de colonização mais recente. Estas duas políticas, eles brigaram entre si durante a maior parte do segundo reinado. Uma hora conservador, outra hora liberal, onde eles ficaram disputando a política do nosso país durante todo o segundo reinado. Parlamentarismo às avessas. Que é isso, professora? No ano de 1847 foi introduzido no Brasil o sistema parlamentarista de governo, criado para diminuir o atrito entre as facções da elite. Permitir um rodízio, ele foi criado exatamente para diminuir as disputas entre liberais e conservadores, que eram as duas facções políticas que prevaleceram no governo. No parlamentarismo é assim, nós temos o rei, mas quem governa é o primeiro-ministro, porque é chamado parlamentarismo às avessas. Nós tínhamos o primeiro-ministro, mas quem governava era o imperador, que era o rei, que era Dom Pedro II. No Brasil, o imperador nomeava o presidente, o primeiro-ministro, e depois era convocado às eleições parlamentaristas, por isso que foi chamado parlamentarismo às avessas, que quem comandava de fato era o imperador. A economia do ciclo do café. Nós vimos que durante esse segundo reinado, onde uma economia que mais se destacou, que mais desenvolveu economicamente, foi o café. Produzido inicialmente no Vale do Paraíba, na segunda metade do século XIX, expande-se para o oeste paulista. Inicialmente produzido pelo sistema Plantation, mas a partir de 1850, que teve a lei da proibição do tráfico de negreiros no Brasil, onde os ingleses proibiram que trouxessem escravos para o Brasil. E isso vai fazer com que os investidores, por exemplo, os grandes proprietários, ao invés de comprar e investir em escravos, vão investir em outras coisas no Brasil. Principalmente, nós vamos ver um grande levantamento industrial. Os europeus passaram a ter os imigrantes europeus que vão vir para o nosso país. Depois da abolição da escravidão no Brasil, os imigrantes é quem vão vir trabalhar no nosso país. Imigrantes. Até 1850 existia um sistema de parceria. O que é isso? Os fazendeiros financiavam a vinda dos imigrantes, eles vinham de outros países, principalmente italianos, que vieram muito para a nossa região, e a instalação dos estrangeiros em troca da parte da produção. Eles financiavam toda a viagem deles e eles pagavam através do seu trabalho. Após o ano de 1850, foi adotado o sistema de colunado,
o governo pagava a viagem, o fazendeiro, no primeiro ano da estada no Brasil, o imigrante recebia um salário fixo anual, mais um rendimento variável conforme a colheita e a produção que se dava da produção do café, onde quem trabalhou muito nesta produção foram os imigrantes europeus que vieram para o Brasil em busca de melhorias. Surto industrial. Na segunda metade do século XIX, a indústria também passou a se desenvolver no Brasil. Por que, professora, a indústria não se desenvolveu antes? Porque os produtos do nosso país vinham da Inglaterra e aqui a Inglaterra pagava baixas tarifas. Com isso, a Inglaterra podia concorrer com nossos produtos, vendendo mais barato do que os produtos dentro do Brasil. Porque as tarifas deles, ao entrar no Brasil, eram baixíssimas. Aí os produtos ingleses se expandiram muito na nossa região. Então, para todo lado que se virava, existiam produtos da Inglaterra. Mas nós iremos ver que as tarifas, agora os produtos ingleses vão aumentar de 30% a 60%. Aumentando as tarifas inglesas, vai favorecer ao crescimento industrial dentro do nosso país. No ano de 1850, que foi a Lei Eusébio de Queiroz, que foi a proibição do tráfico negreiro, decretou o fim do tráfico negreiro, direcionando os capitais que antes eram empregados na compra de escravo para a indústria, ou seja, os grandes proprietários agora, ao invés de comprarem bastante escravo, devido à proibição não vir mais escravos para o nosso país, né, só vinha ilegalmente. Aí, com isso, eles passaram agora a investir também no polo industrial do nosso país. Com isso, nós tivemos um grande empresário chamado Irineu Evangelista de Souza. Foi um grande empresário deste período, ele investiu muito no nosso país. Criou companhia de bonde, de navegação, de iluminação urbana, de fundição, de estradas de ferro, na instalação de um telégrafo submarino entre o Brasil e a Europa. Mas este empresário ele não teve muito apoio do governo, com isso ele acabou falindo, né? E quem comprou as suas empresas foram os ingleses, né? Com isso houve essa grande queda no surto industrial. Crise do Império. Apesar da prosperidade do Império, a estrutura socioeconômica brasileira não sofreu mudanças significativas. O fim da monarquia foi um resultado da ruptura das relações do governo com 3 setores que apoiavam muito o governo, que era a Igreja Católica, o Exército e a aristocracia escravista. Dom Pedro II ele perdeu o apoio desses 3 setores. Com isso, logo nós iremos ver que vai acabar nós vamos acabar com o império no nosso país, né? O Brasil Império, e nós vamos nos tornarmos uma Brasil República, diante das dificuldades que Dom Pedro enfrentou por não ter mais apoio nem da Igreja Católica, nem do Exército e nem dos ricos fazendeiros, né, escravistas do nosso país. Com isso, no ano de 1870 foi fundado no Rio de Janeiro o Partido Republicano. Eles tinham os ideais de república. Em 1873 surgiu o Partido Republicano Paulista. Neste mesmo ano, reunidos na Convenção de Itu, os cafeicultores de São Paulo aderiram à causa republicana. Como já estava tendo leis abolindo a escravidão, os cafeicultores se revoltaram contra o governo de Dom Pedro, né, e vão apoiar o movimento republicano. A Lei Áurea abalou a monarquia, que perdeu o apoio dos grandes latifundiários escravocratas, ou seja, dos grandes senhores ricos do Brasil. Os republicanos aproveitaram o momento e intensificaram a conspiração contra o regime, né? Com apoio da classe rica da sociedade brasileira, vão proclamar a república no nosso país. E aqui nós temos nesse quadro, né, de Benedito Calixto, que é onde ele fez um quadro sobre a proclamação da república do nosso país, onde nós iremos ter o Marechal Deodoro da Fonseca, que vai se tornar o primeiro presidente do Brasil. Então, no ano de 1889, Dom Pedro e a sua família retornam para a Europa, vão para a Europa, e o Brasil agora se torna um Brasil
república. Nós não tínhamos mais a escravidão também no nosso país, onde nós estudamos e vamos estudar posteriormente todo o processo da escravidão até a abolição, que será na próxima aula. Aí vocês estão vendo aí um quadro representando o Brasil República, que é o nosso sistema de governo. Hoje também nós somos um país republicano, nós temos um sistema de governo onde nós temos os nossos presidentes escolhidos pelo povo. Nessa época aí não, quem escolheu o Marechal não foi o povo, né? Foi apoiado pelo exército e pela grande aristocracia, onde ele se tornou o primeiro presidente do Brasil. Espero que tenham compreendido.